Eu sou Karina Histling, presidente do negócio de potássio aqui no Brasil e no Canadá, baseada no Canadá, mas brasileira com muito orgulho e com muito amor. E é um enorme prazer ser agora a moderadora desse painel sobre um tema tão relevante, tão atual, que é o impacto de geopolítica na estratégia de minerais críticos no mundo. Eu vou fazer o painel em inglês hoje, porque a maior parte dos painelistas, a língua materna deles é inglês, então vou fazer o painel em inglês, mas fiquem à vontade aqui na audiência a fazer as perguntas no Slido em português também, e a gente vai com certeza conseguir responder a todas as perguntas. Queria agradecer a presença de todos aqui na audiência, em particular a minha equipe aqui da BHP, representada aqui em grandes números. Muito obrigada, gente. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Meu nome é Karina Histling, presidente das Assuntos de Potássios na BHP. Eu estou uma brasileira muito orgulhosa de ser brasileira. E eu gostaria de agradecer toda a audiência, todo o pessoal que está aqui no final aqui dessa quinta-feira de manhã, para poder compartilhar um pouquinho do tempo aqui falando sobre esse tema tão importante que é o impacto da geopolítica no fornecimento de minerais críticos e estratégicos que são tão necessários para a transição energética no mundo. Também gostaria de agradecer a Exposibram por fazer esse excelente evento, esse excelente palco e apresentações para a gente. Eu acho que é um grande competidor para a PITEC aqui, que é uma grande conferência no Canadá. E eu acho que a Exposibram é um pouquinho melhor. Então, eu vou estar muito feliz de voltar aqui para participar novamente. Também gostaria de agradecer meu painel incrível. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de ser a moderadora desse painel. E eu vou passar um tempinho apresentando eles para vocês, e aí a gente vai continuar com as questões de negócio e passar depois para as perguntas. Na minha esquerda, eu tenho a Helen Belgrave, que é cônsul do Canadá, lá na bela cidade do Rio de Janeiro. A Helen é bem novinha aqui no Brasil, acho que ela chegou 3 semanas atrás, então ela é bem nova aqui no Brasil, e acho que é a primeira vez que ela está em Belo Horizonte. Então, pessoal, mostrem bastante a hospitalidade mineira para que ela se sinta bem-vinda, como eu sempre me sinto quando estou nessa linda cidade. Apesar dela ser nova no Brasil, ela já é uma pessoa bem experiente na parte diplomática do Canadá, com muita experiência em desenvolvimento econômico e também em relações internacionais. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui com a Ellen, compartilhando as experiências delas. Também temos aqui representando a Embaixada dos Estados Unidos, o Matthew Love, que é conselheiro econômico da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. Não está tão novo igual a Ellen aqui, mas ele está bem jovem aqui no Brasil também. Poderia dizer que ele é um apaixonado pelo Brasil, ele já foi para Alagoas, acho que ele vai visitar o meu estado, o Maranhão, em breve. E sobre todas essas coisas sobre IRA, eu acho que ele sabe de tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre a implementação de IRA aqui no Brasil e o potencial para algumas empresas de mineração aqui. Do meu lado direito, a gente tem o Tras Moraitis, que é o CEO da Serra Verde Mineração. E como vocês sabem, as terras raras são um dos minerais mais críticos, porque hoje em dia o fornecimento está muito concentrado na China por causa do seu domínio nesta área lá. E é muito importante ter as informações do Tras. Ele já está na indústria da mineração já há uns 30 anos e trabalhado em várias empresas como a Xtube, Xstrata, Grump Monitor. E o Brasil tem um grande privilégio de ter um CEO da Serra Verde Mineração, porque o que pode ser um projeto que vai mudar a situação das terras raras no mundo. Último, mas não menos importante, nós temos o Ivan Simões aqui, que também é nordestino. Descobri que ele nasceu no Alagoas.
nasceu em Alagoas e cresceu no setor de óleo e gás, mas ele decidiu se tornar uma pessoa melhor e entrar para mineração. Acontece, meu pai fez a mesma coisa. É um excelente movimento de carreira. Ele trabalhou muito tempo com óleo e gás, mas depois decidiu ir para a área de mineração. E agora ele tem estado com a parte da Anglo American. E agora a Anglo American tem diversificado suas operações por todo o mundo e ele tem muitos insights importantes sobre a aplicação de política e minerais críticos. Então, como vocês podem ver, um painel de alto calibre, de altíssima qualidade. E para começar as coisas, eu gostaria de pegar um pouquinho de perspectiva a partir da governança. Governança e governos pelo mundo, eles têm estado muito ocupados criando estratégias a respeito dos minerais críticos. Os Estados Unidos criou uma política para isso e avançou também com a política de investimento muito avançada e com um ato de redução da inflação. Então, isso tem acontecido de uma maneira muito importante. E, claro, o Canadá também fez essa coisa, que também muitos recursos. E também tudo isso está focado na cadeia de suprimentos. E a gente tem lidado com cadeias de suprimentos muito críticas, principalmente aquelas para veículos elétricos, para a transição energética. E aí o Canadá criou uma estratégia de minerais críticos bem cheia de nuances, bem cheia de detalhes. Eu gostaria de primeiro perguntar para a Helen e para o Matt também, para trazerem a perspectiva dos países deles a respeito dos minerais críticos e o que eles estão tentando alcançar com isso e o que eles aprenderam com essa jornada específica e o que eles percebem de como o Brasil tem participado nessa estratégia também. Muito obrigado, desculpa por isso. Acho que esse é o primeiro teste de fé em que eu já estive. Eu espero que todo mundo esteja me escutando. Pessoal, dê um sorrisinho para mim de vez em quando para eu saber que vocês estão me ouvindo. Muito obrigado por me convidarem para o painel, Karina. Muito feliz de estar aqui com todos que estão aqui. E eu gostaria de começar um pouquinho, contando uma historinha pessoal. A primeira coisa que eu recebi quando eu tive que me juntar ao serviço diplomático é que eu tive que fazer uma conduta responsável de negócios, que a gente chamava de CSR, Corporate Social Responsibility, responsabilidade social corporativa. E eu digo isso para vocês porque o primeiro evento corporativo que eu participei foi o PIEG. E eu não sabia da Exposibram. Desculpa, pessoal, eu acho que a PIEG tem que melhorar, realmente chegar no nível da Exposibram, mas eu acho que são muito diferentes, na verdade. Mas espero que vocês estejam na PIEG em 2025 em Toronto, que, por acaso, é de onde eu sou. E em relação à nossa estratégia de minerais críticos, eu acho que vocês já souberam um pouco do nosso interesse. É uma coisa, só um pouquinho da história, para quem precisa saber um pouco da nossa história, que isso aconteceu em 2021. A gente investiu 21 milhões de dólares canadenses nisso. E como todas as outras coisas, isso é muito novo para a gente. E a gente está tentando entender como esse dinheiro está fluindo e como as empresas estão reagindo. E se a gente escolheu os minerais corretos para isso, por exemplo. Mais uma vez, isso é para a gente tentar aproveitar a experiência que a gente tem no Canadá. E como você disse, a gente tem muitos recursos, eu acho que isso é uma vantagem mais básica, e a gente tem aprendido ao longo das gerações que a gente precisa fazer um pouco mais para poder realmente catalisar esses recursos e fazer eles funcionarem para a gente. E também trabalhar nesse ambiente globalizado com os nossos parceiros, e também trabalhar a geopolítica desse setor tão importante. Então, a gente gostaria de realmente garantir que a gente está capitalizando os nossos recursos minerais, usando a nossa grande experiência em mineração e também a nossa grande capacidade em mineração e criar a nossa governança importante com o nosso governo, que a gente precisa melhorar, e trabalhar com os nossos parceiros para poder expandir todas essas coisas. A lista foi atualizada em 2024, agora com 34
minerais críticos para elementos de terra rara, e o critério que a gente escolhe para esses elementos, para realmente focar neles em relação a desenvolvimento e transformação, a gente tem usado 2 critérios. Os critérios são um metal mineral onde a cadeia de suprimentos esteja ameaçada e que o Canadá tenha uma chance razoável de produzi-lo. E outra coisa, um dos 3 critérios seria que esteja central a segurança econômica do Canadá e necessário para a transição do Canadá para uma economia de baixo carbono. E também um recurso necessário para parceiros globais essenciais. É assim que a gente divide os nossos critérios. Em 2024, depois de 2 anos trabalhando no desenvolvimento da estratégia, e eu acho que fazendo os testes pilotos com isso, a gente adicionou 3 metais, e agora temos 34. A gente tem usado coisas que são relacionadas à descarbonização de aço verde, a gente adicionou fósforo e também metais de silicone, que são de silício, metais de silício que são necessários para a produção de computadores, e ferro de alta pureza. Essa lista também tem nos ajudado a criar várias coisas para essa nossa indústria e trabalhar com os investidores em vários territórios. A gente tem um sistema federal bem forte para garantir que o dinheiro chegue e beneficie quem realmente precisa disso e as verdadeiras prioridades do governo canadense. A gente também tem algumas ações de política para lidar com pontos de pressão na cadeia de suprimentos crítica que sejam importantes para tanto para o Canadá quanto para outros países. Então, a estratégia, como a gente disse, é de usar toda uma corrente de valor. A gente quer ter uma integração vertical o máximo possível. E as maiores áreas de foco para a gente, que estão atravessando metais e minerais, são 6 áreas. Pesquisa, desenvolvimento, reconciliação indígena, que é uma parte muito importante no Canadá, o desenvolvimento de uma força de trabalho diversa, que ajude as comunidades, e fortalecimento da liderança global. São alvos bem genéricos, bem abertos, mas eles foram consultados e a gente teve consultoria para decidir esses tópicos, e a gente pensou muito sobre cada um deles e pensamos que esses são os aspectos que gostaríamos de desenvolver no nosso país. Eu gostaria de dizer também que, no momento que já estamos, o Canadá é um dos menores produtores de carbono do mundo em termos da nossa energia. A maior parte da nossa energia vem de hidrelétricas, de energia nuclear e outros tipos de energia de baixo carbono. Então, somos um dos melhores países em termos de pegada de carbono no mundo no momento, em relação à nossa produção de energia. Então, nossa visão do Canadá é aumentar nosso fornecimento de minerais críticos e apoiar o desenvolvimento de cadeias de valor globais nesse lado. Então, essa é a nossa estratégia, resumindo. E como a América Latina, e principalmente o Brasil, tem um papel nisso? A gente tem muita complementariedade em termos de força mútua. A gente tem muitas empresas aqui do Canadá, né, na Exposibran agora. Então, é óbvio que existe muito trabalho que tem sido feito, muitos fornecedores, muitas pessoas que estão envolvidas nessa cadeia de valor. E o Canadá já investiu muito na América Latina. 60% dos nossos recursos minerais fora do Canadá estão na América Latina e no Caribe, e metade deles estão no Brasil. Desses 60% estão no Brasil. Eu acho que é o quinto parceiro mundial no Brasil agora. Então, a gente está muito investido no Canadá. E é muito difícil não estar na equação um do outro quando a gente olha o quadro geral das coisas. Então, o Brasil é uma parte-chave da estratégia do Canadá, como resultado disso, porque tem uma grande vantagem na produção de alguns dos metais mais importantes para o Canadá, como, por exemplo, alumínio, urânio e nióbio no Brasil. A gente percebeu que vocês têm uma vantagem comparativa na hora de produzir esses metais, e é muito importante que vocês sejam nossos parceiros. Eu gostaria de falar alguns dos desafios que nós temos, que a gente precisa lidar com esses desafios na nossa estratégia de minerais críticos. Eu sei que a gente está falando de desafios muito específicos, como, por exemplo, gestão de água e de rejeitos, integração da cadeia de suprimentos, reconciliação com
os povos indígenas e os nossos prazos regulatórios. A gente percebe que existe muito espaço para aprendizado nessa questão. E essas áreas específicas têm muito espaço para aprendizado, realmente. Algumas das crenças que temos é que precisamos realmente ter uma colaboração regional, principalmente com a América do Sul como região, porque acreditamos que vocês são uma das maiores forças do mundo nesse sentido. Sim, Ellen, esse foi um excelente resumo do que é uma estratégia bem detalhada em relação a essas coisas. E eu gosto principalmente dos tópicos em relação a aumentar os padrões de sustentabilidade para o mundo. Eu realmente vejo aqui um papel para o Brasil, para o Canadá também, e para outras partes do mundo, para poder a gente aumentar, elevar esses padrões. Agora eu gostaria de ver a visão americana das coisas, também com bastante detalhe, do Matt. Bom dia a todos. Muito obrigada aos panelistas e, especialmente, muito obrigada ao IBRAM pelo convite de estar aqui na Exposibram. Bom, nós também temos uma legislação para neutralidade que tem a ver com a nossa abordagem para metais críticos e tem tudo a ver com o que estamos a fazer. A legislação de redução de uso de energia é massiva nos Estados Unidos hoje em dia. Acho que todos estão familiarizados com essa. Nosso grande marco é essa legislação de como nós vamos lidar com a mudança climática e a transição energética. Nós ainda estamos estabelecendo as diretrizes da nossa legislação de energia limpa. E eu tenho certeza que muitas empresas brasileiras estão seguindo e vendo benefícios que são trazidos por essa nova legislação para empresas que estejam em conformidade com ela. É importante ver que muitos dos requisitos para produção de energia limpa estão sendo replicadas também em legislações em outros países, inclusive o Brasil. Eu ouvi no Brasil sobre a legislação americana alguns aspectos. Primeiro, é o incentivo de produção de produtos de baixo carbono nos Estados Unidos. E isso é verdade. Mas essa legislação também cria uma demanda enorme para minerais críticos e que a gente não consegue suportar nos próximos 5 anos. Então, o Brasil precisa começar a fazer o tratamento de minerais críticos e é isso que nós estamos tentando ver como fazer agora. Uma outra crítica que eu já escutei de brasileiros em relação à nossa legislação é que atrai as pessoas para os Estados Unidos e que vão escolher os Estados Unidos em detrimento do Brasil. Mas eu acredito que os metais críticos, os minerais críticos, eles têm que ser tratados e trabalhados em ambos os países. Então, não é uma questão de um ou outro. Agora, em relação aos aspectos multilaterais, nós trabalhamos com outros parceiros, como o Canadá, por exemplo, para a segurança minerária, na tentativa de diversificar a cadeia de fornecimentos. Nossos parceiros, incluindo o Brasil, já sabem que nós não podemos depender de um único país para processamento mineral e, por isso, nós estamos tentando uma diversificação. O Brasil beneficia muitos minerais e ele precisa ser parte da alternativa para lidar com metais críticos e fazer parte dessa cadeia de fornecedores para a gente. Nós precisamos melhorar os padrões ambientais, entre outros, e tentar criar mais cadeias de fornecimento que sejam limpas. Agora, nós temos uma iniciativa também com o G7, o PGI. Nós estamos explorando que tipo de pacote dentro desse programa pode ser feito no Brasil. Para a infraestrutura,
O foco aqui é melhorar a infraestrutura brasileira para trazer mais investimentos no setor de minerais críticos, porque é uma prioridade para a gente. Então, eu imagino que quando Biden vier para o G20 no Rio, nós já vamos ter um pacote de atividades nesse sentido, e muitos deles vão envolver minerais críticos. Eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas essas conversas estão acontecendo tanto no Brasil quanto internamente nos Estados Unidos. Em termos bilaterais, nós já começamos a ter progresso. Nós começamos a conversar sobre os minerais estratégicos através do Jeff Pyle, nosso secretário de Assuntos Minerários Estratégicos, e a contraparte brasileira, Vitor Savak. Eles tiveram várias discussões com várias outras entidades também e querem trabalhar juntos. E trabalhar de uma maneira colaborativa juntas. Então, trabalhar com os brasileiros na atração de investimentos, de como fazer mais prospecção de possíveis reservas desses minerais no Brasil também. Então, pensar o que nós realmente temos de recurso no solo brasileiro é recurso demais, que precisa ser estudado. Então, nós esperamos continuar esses diálogos e realizar atividades colaborativamente. Não é só os Estados Unidos que vão trazer suporte aqui, não. Mas não, o Brasil também participará ativamente desse processo. A nossa ideia é essa. Uma das ferramentas que nós usamos é a DFC, a Corporação de Desenvolvimento, que foi estabelecida em fevereiro. E semana passada, eles contrataram uma pessoa para ficar exclusivamente dedicada ao Brasil. Eles têm uma pessoa que só olha o Brasil. E a prioridade deles é a seguinte: infraestrutura e reflorestamento e minerais críticos. Então, o DFC não trabalhou dessa maneira antes. É a primeira vez. Nós não estamos trabalhando no setor de mineração global por tanto tempo assim. Então, a ideia é tentar usar os instrumentos que já temos e que eles têm também para começar a dar um gás mesmo nos minerais críticos no Brasil. Eles estão conversando com o PNDES também, que é um fundo para minerais estratégicos, sobre o financiamento dessas pesquisas e tudo mais. Então, isso tudo está acontecendo. Eu vou parar por aqui, mas tem coisa demais para falar. Muito obrigado. Obrigada, Matt. Sim, você mencionou algumas críticas feitas pelo Brasil em relação aos minerais críticos. O Brasil também tem a sua própria estratégia para esses minerais. Infelizmente, nós não temos um representante do governo brasileiro aqui para falar sobre a nossa estratégia, mas eu tenho certeza que vocês sabem o que tem sido feito. Há ideias promissoras aqui para fundos de venture capture, de outros tipos de financiamento para os críticos também, para os minerais críticos. Eu acho que está excelente. A estratégia é muito boa e tudo mais, mas vamos escutar o que uma empresa que já estabelecida há muito tempo, o que está acontecendo? Quando a coisa realmente acontecer com os minerais críticos, o que vai acontecer? As palavras, o que se fala, realmente se traduz em apoio e suporte à extração de minerais críticos no Brasil. A Anglo American opera no Brasil há mais de 60 anos. É muito bem estabelecida. Trabalha em outras jurisdições também com minerais críticos. A Anglo tem uma estratégia bastante holística. Então, qual é ela, Ivan? E nós queremos também escutar do Truss Here, aqui, sobre as estratégias para terras raras, que não são nem tão novas assim, mas é um commodity que está muito em voga.
Então, vamos escutar os dois. Muito obrigado, Karina. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus colegas nesse painel. Muito obrigado ao IPRAM pelo convite. Essa conferência tem sido maravilhosa. Espero que todos estejam gostando. É muito bom ter essa oportunidade de ter discussões tão profundas quanto estamos tendo aqui. A Anglo está no Brasil há 51 anos. Nós somos uma empresa de mineração global com 107 anos de existência. Nossas operações são no sul global. Começamos na África do Sul. Temos operações no Brasil, Peru, Chile e outros lugares, na Austrália também. Então, nós somos muito presentes no sul global. Aqui no Brasil, nós temos duas grandes unidades de negócio. Uma delas tem algumas décadas já, e é a produção de níquel no estado de Goiás. E uma operação mais nova, que este ano completa 10 anos do primeiro embarque de minério de ferro, que é um grande orgulho que nós temos em minério de ferro, que é um commodity tão importante, especificamente quando se pensa na energia, em uma produção mais limpa. Nós temos um produto premium em minério de ferro produzido aqui no Brasil, no projeto Minas Rio. Como todos sabem, os recursos naturais, eles primeiro precisam ser concebidos na nossa mente. Temos que descobrir onde estão as jazidas, onde a exploração vai ser feita, como vai ser feita. Temos que identificar os recursos, avaliá-los. E mais ou menos, isso leva mais ou menos uma década do momento em que você primeiro pensou em produzir até você lucrar de fato com o seu primeiro embarque, sua primeira produção. Nós sabemos que o nosso subsolo aqui no Brasil é muito rico. Nós temos províncias geológicas diversas no solo brasileiro. Isso é muito bom, muito diverso e uma geologia bastante complexa. A matriz energética brasileira também está muito bem posicionada, com uma proporção significativa de energias renováveis. Na Anglo American, por exemplo, 100% da nossa energia vem de fontes renováveis. Solar, eólica, hidroelétrica. Então, nós temos muitas vantagens competitivas, digamos assim, no Brasil. O que nós precisamos ainda trabalhar é nos aspectos regulatórios. O Brasil não é para iniciantes, não é para amadores. Então, não é fácil fazer negócios aqui. Então, a previsibilidade dos processos é importante. Quanto tempo demora para que a gente consiga uma licença ambiental? Às vezes demora décadas. É bastante interessante para mim quando eu escuto alguém dizendo quanto tempo demora em alguns países para o processo de licenciamento. Então, a estabilidade regulatória é algo que nós temos visto no Brasil desde os desastres que aconteceram, que envolveram a indústria de mineração. A legislação ela é vingativa desde então, punitiva. A ideia, após os desastres, é que as legislações são punitivas e muitas vezes elas são conflituosas nas esferas locais, estaduais e federais, e há uma alteração muito constante das legislações. Nós temos também que melhorar o mapeamento da subsuperfície brasileira também. Há muito o que melhorar. Temos que ter melhor infraestrutura, entre outros aspectos.
Então, esses são aspectos que eu diria que tem a ver com aspectos físicos e regulatórios, mas há também um outro ponto, que é o papel que você tem na sociedade brasileira. No Brasil, ainda é difícil para a sociedade entender o tanto que o setor de mineração é relevante. É difícil fazer com que as pessoas entendam a essencialidade da mineração nas vidas cotidianas delas. E é bem interessante ver que quanto mais perto estamos das comunidades, melhor as comunidades vão entendendo a mineração e melhor a perspectiva delas sobre a mineração fica. Então, o desafio é muito grande no sentido de conscientizar a sociedade. Isso tem muito a ver com a exploração responsável de minerais, inclusive os críticos. A Anglo American foi a primeira empresa de mineração de minério de ferro no Brasil e também no mundo e também no mundo a ser certificado pelo IRMA 75, que é a iniciativa de garantia de mineração responsável e também é um padrão multilateral desenvolvido não só por mineradoras, mas por outras partes interessadas também, como comunidades, por exemplo, fornecedores, clientes, entre outros. E nós conseguimos a certificação desse padrão 75 e nós somos a única empresa no mundo que já conseguiu isso. E nós não estamos aqui só marcando a caixinha de feito, não. Nós queremos nos integrar bem às comunidades nas quais atuamos. Nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Então, não faz sentido ter uma empresa rica em um território cercado de miséria e pobreza. A mineração precisa, sim, trazer a sociedade e as comunidades para perto e promover o desenvolvimento econômico e social. E esse é o grande ponto que nós temos que trabalhar. Se você não tem a confiança das comunidades, se você não trabalha em harmonia com as comunidades nas quais nós operamos, a legislação pode ser ótima. Você pode ter excelentes recursos. Isso não vale de nada. Você pode ter a melhor infraestrutura do mundo. Você pode ter a melhor energia limpa do mundo e barata e tal. Se você não está trabalhando com o setor público, com as comunidades, com os stakeholders, você não vai chegar muito adiante. Então, os desafios são incontáveis. Nós temos que estudar mais a subsuperfície brasileira, nós temos que lidar com múltiplos stakeholders, mas, no final das contas, o que de fato interesse é que nós tenhamos um produto premium para os nossos clientes e que nós empoderamos a sociedade a ter uma vida melhor em todos os sentidos. Sim, a licença para operar é um tópico do momento. E o grande desafio é ajudar as indústrias aqui no Brasil a terem essa nova mentalidade para ter suas licenças para operar. Agora, vamos falar com o Marathis aqui, como a questão dos minerais críticos ajudou em Serra Verde. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada ao IBRAM pelo convite de estar aqui. Antes de começar, eu queria falar sobre a oportunidade que eu vejo para o Brasil em relação ao espaço para os minerais críticos. É uma oportunidade única para o Brasil e para os brasileiros aqui. Nós temos alguns fatores que levam o Brasil a estar na dianteira aqui.
E esses fatores, eles são combinados aqui, eles vieram ao mesmo tempo. E eles dão ao Brasil uma oportunidade incrível de ter um papel essencial na exploração de minerais críticos. O primeiro é o imperativo da mudança climática e a transição para energias limpas. Depois, a necessidade para minerais críticos. O próximo, dominância da China. O próximo, a necessidade de disrupções nas cadeias. E, por último, a sustentabilidade global. Esses 5 fatores entram em congruência e trazem e deixam o Brasil numa posição muito boa. Em relação à mudança climática, não tem muito o que dizer. Acho que agora todo mundo já entendeu que ela acontece. A gente está conseguindo ver isso. Nós tivemos as enchentes no sul do Brasil e tudo mais. E eu acho que nós temos prévias o suficiente relativas aos desafios que nós temos na mudança climática. Isso, especialmente, olhando o que tem acontecido no último mês. Nós temos mais de 50% de capacidade em energias renováveis em 2 anos, entre 22 e 23. Nós ainda temos que aumentar múltiplos terawatts para o futuro. Então, o desafio é bastante significativo. A grande necessidade de materiais críticos acontece porque a nossa transição energética ela precisa de muito provisão de, por exemplo, combustíveis fósseis. Para fazer essa transição, um veículo elétrico, por exemplo, ele precisa de muito mais desses materiais para ser criado de combustíveis fósseis e uso de metais do que um veículo comum. E, claro, os painéis também precisam de muito silício, de cobre, mas sabemos que essa nossa rede a criação dessas redes elétricas vai precisar de um volume enorme de cobre. Então, a transição para energia limpa está aumentando muito a demanda realmente para esses metais críticos. Isso quer dizer que 60% do uso do cobre do mundo vai ir para a criação de energias limpas. Então, a transição energética vai usar, por exemplo, 90% da demanda de lítio vai ser para isso, para a transição energética. E no caso do níquel, por exemplo, muito mais do que é utilizado por inox hoje. No caso das terras raras, que tem mais de 200 aplicações, eu chamo eles os super-heróis da tabela periódica, de verdade. O ritmo tem sido muito rápido também, com um ritmo cada vez maior para baterias de veículos elétricos, outros tipos de tecnologia, geradores. Eu acho que é muito certo de dizer que essa transição energética não vai acontecer sem as terras raras, principalmente sem a velocidade que queremos. Porque principalmente para os metais que são utilizados para ímãs, a gente vai precisar de mais de 200 operações por ano até o ano de 2030, e eu acho que as pessoas sabem que isso é uma realidade para nós. Uma questão muito importante agora é a dominância da China no suprimento desses metais. O governo chinês tem sido muito preparado nessa questão de se posicionar como um player dominante nesse espaço. Desde os 1940, 1950, a gente tem uma fase muito importante ali de 1977 por Deng Xiaoping, é que o Oriente Médio tem petróleo e a China tem as terras raras. Ele disse isso em 87. E as minas, as chinesas, os chineses estão lavrando, vamos dizer, 87% das terras raras do mundo hoje em dia. E eles realmente dominam também no processamento. Quase 100% do grafite está sendo processado na China. 65% do lítio, 77% do cobalto, 90% do lítio. 90% das terras raras e ímãs permanentes. E também um interesse muito grande na produção de níquel. Então, sabemos, a China domina a cadeia de suprimento para todos esses minerais críticos. No caso das terras raras,
o governo chinês tem aumentado o controle na indústria, passando 34 novas leis e regulações. E essas regulações têm um grande alcance com vários objetivos, mas pela nossa perspectiva como produtores fora da China, eles estão controlando o fluxo de tecnologia e conhecimento da China, o que torna tudo um pouco mais difícil para nós, para poder alcançar essas tecnologias estando fora da China. Também, novamente, esse contexto geopolítico em que isso está acontecendo e riscos, a disrupção da cadeia de valor e de fornecimento. Se você observar todo o histórico político e todas essas guerras comerciais entre a Europa e a China, tem aumentado, a Europa e a América do Norte e a China tem aumentado os riscos na cadeia de fornecimento. As maiores preocupações, como a gente ouviu da Ellen, né, muitos países têm, como o Canadá, têm uma estratégia para esses minerais e criando essas alternativas para melhorar a cadeia de fornecimento e promovendo o fornecimento dentro das suas próprias fronteiras. E os Estados Unidos também têm alocado já 6 bilhões de dólares para melhorar o fornecimento interno dos Estados Unidos. Isso mais com atividades downstream. E eu acho que isso é um ponto que você levantou a respeito das preocupações que temos em relação às terras raras no Brasil. Muito pouco desse dinheiro está saindo para a parte upstream da linha da cadeia de fornecimento. Então, isso é uma preocupação que nós temos, que essas novas usinas chinesas estejam vazias até que o fornecimento de terras raras seja realmente encorajado e incentivado. A Europa tem tentado fazer uma nova abordagem em relação aos minerais críticos, e a gente tem ouvido, por exemplo, as questões a respeito dos minerais críticos estratégicos na Austrália para tentar criar uma abordagem colaborativa que crie correntes, cadeias de valor e fornecimento que sejam diferentes. E até o Donald Trump falou sobre isso num de seus últimos discursos. As vozes estão se tornando cada vez mais desesperadas conforme a realidade vai acontecendo. Então, não podemos mover os recursos físicos do Brasil para a América do Norte. A gente não tem como mover os recursos físicos da África para a Europa. Então, a gente precisa de recursos para se apoiar entre fronteiras. E eu acho que a última tendência seria a agenda de sustentabilidade. E aí que eu acho que o Brasil tem essa parte forte. Isso é uma parte pervasiva do nosso discurso global, não só em geral, mas também especificamente quando a gente tem falado de recursos naturais. Quando a gente fala, por exemplo, sobre os terras raras e outros minérios que estão direcionados com essas tecnologias, eu acho que seria uma ironia se a gente produzisse esses materiais de uma maneira não limpa nessa direção. E essa ironia não nos escapa, porque a gente tem o objetivo de se tornar o produtor mais sustentável de terras raras no mundo. E, claro, também o acesso aos clientes de capital, e isso ainda depende muito da sustentabilidade. Os clientes só vão comprar se a gente for um negócio sustentável. Mais uma vez, como eu disse, o Brasil tem uma oportunidade de geração, porque todos esses fatores estão na mão do Brasil. Essas cartas estão na mão do Brasil agora para serem jogadas. O Brasil tem a oportunidade agora de melhorar a infraestrutura, tem uma parte forte de sustentabilidade, principalmente em relação ao uso de energia, um baixo uso de combustíveis fósseis no Brasil, uma energia que vem realmente de fontes limpas, e principalmente uma parte em relação à regulatória ambiental no Brasil. E o Brasil também tem um dom natural para essa parte de ser um produtor de terras raras, mas como a gente diz, esses depósitos, esse dom natural não é o suficiente. A gente precisa chegar num ponto em que a gente realmente esteja produzindo isso com uma base sustentável, uma produção realmente sustentável. O Brasil tem, vamos dizer, 20% das produções, dos depósitos de terras raras, mas no momento a gente produz 0,2% aqui no Brasil. Então, o Brasil tem 26% dos terras raras aqui, mas a gente produz 0,4%. Então, a gente está muito atrás nessa área dos materiais críticos estratégicos, mas aqui nós temos oportunidade. E eu acho que a política do Brasil deveria estar
aqui para ter um papel fundamental nessas mudanças mundiais. Tivemos algumas questões que destacaram, por exemplo, quais são os papéis entre esses países e como a gente pode garantir a cadeia de fornecimento e como eventos podem atrapalhar isso. Nós tivemos, por exemplo, a Guerra Fria, essas guerras comerciais entre a China e outros países, mas também a guerra da Ucrânia também, que está realinhando os fluxos comerciais no mundo. E é aqui que outros países que não estão alinhados ainda têm uma oportunidade de jogar suas cartas e se tornar membros desses grandes acordos comerciais. Então a gente vê, por exemplo, a África do Sul com a platina, o Vietnã com terras raras e outros materiais. Esses países estão apresentando suas cartas e entrando no jogo. E é hora do Brasil usar essa oportunidade para jogar suas cartas também. Então, claro, com a nossa conversa com o time aqui, a gente pode ver as oportunidades para o Brasil entrar nessa área. O novo plano de mineração de até 2050, os investimentos do BNDES, esses projetos, principalmente em minerais críticos e estratégicos no Brasil. Temos uma lista enorme de cartas que o Brasil tem jogado nesse sentido. Observações do MSP. Todas essas coisas têm demonstrado que o governo entendeu a importância disso para o Brasil. E, claro, idealmente, muitas mais coisas devem ser feitas se a gente quiser tornar isso uma realidade. A gente sabe que pode demorar de 15 a 20 anos para que uma mina se torne operacional depois da descoberta dos seus jazidas. Mas a gente ouviu, por exemplo, de 70 mil licenças que estão presas na ANM nesse momento. E a gente tem falado, por exemplo, de outros desafios que eu não quero repetir agora, mas, claro, todos esses desafios têm a relação com investimentos, precisam de investimentos. E, claro, não é suficiente que o governo federal se torne realmente ali empolgado e fique investindo sem parar em minerais críticos, porque a gente precisa que os governos estaduais também estejam envolvidos. Então, a gente precisa de um grande alinhamento entre o governo federal e estadual nessa questão dos minerais críticos e na facilitação da produção desses minerais críticos. Eu gostaria aqui de abordar sua pergunta diretamente. Desculpa, Karina, que eu demorei tanto para falar dela. Criar um negócio de minerais críticos é um trabalho muito difícil, muito difícil. Muito mais difícil do que outras coisas que eu tenho feito na mineração na minha vida. Porque a gente está competindo contra um mercado muito feroz, que controla o mercado, que opera de uma maneira muito diferente, com custos muito diferentes na China, por exemplo. Os preços são voláteis, o investimento é muito difícil de chegar e as tecnologias de processamento não são grátis. Então, isso é uma aventura muito nova nessa parte de investimentos em empreendedorismo com terras raras. Pode levar ali uns 13 anos para a gente lidar, por exemplo, nessas questões de argila iônica. E, claro, estamos muito felizes de estar nesse estado de aumentar nossa produção. Nós somos os primeiros produtores de argila iônica fora da Ásia. Somos os únicos produtores de terras raras fora da Ásia que produz materiais para ímãs permanentes. E isso, eu posso falar isso para todos vocês, que a gente realmente se sente como pioneiros aqui. E essa é a grande oportunidade para o Brasil em terras raras. Porque a gente vê, por exemplo, assim, a gente tem uma especificidade muito grande de lidar com os nossos depósitos agora. Eles são depósitos, jazidas muito específicas, não tem desmonte, a gente não usa compostos químicos deletérios para processamento. São jazidas de superfície que podem ser facilmente reabilitadas rapidinho. E isso é uma coisa muito positiva quando a gente pensa ali essa questão de sustentabilidade. A única questão sobre a argila iônica é que a gente tem uma grande proporção de terras raras que outros depósitos, outras jazidas não têm, para a produção de ímãs permanentes. Então, e o Brasil tem grandes jazidas de argila iônica. E isso é uma posição inicial muito importante, é um ponto de partida muito importante para o Brasil. Então, minerais críticos, estratégicos, sustentáveis, fora da Ásia, fora de cobre e níquel, que já tem sido feitos há muito tempo, é muito raro existir esse tipo de operação fora da Ásia.
A gente tem aqui agora no Brasil uma das poucas, a gente tem umas poucas ali, somos pioneiros realmente nesse tipo de operação. E a minha visão a respeito disso é que projetos como os nossos, eles precisam ser nutridos, eles precisam ser incentivados, eles precisam ter um bom sucesso para que o Brasil realmente comece a pavimentar o seu caminho para o sucesso. Eu acredito que, além dos desafios que nós temos nesse sentido, dos desafios que discutimos ontem, eu acredito que o governo brasileiro, se eu puder oferecer minha coisa, que eu acho que a gente devia criar um regime separado para lidar com esses minerais críticos, para acelerar o licenciamento, para criar os recursos financeiros para isso, principalmente incentivos fiscais, e ter uma coordenação muito forte entre as autoridades federais e estaduais, muito focada na criação de capacidade e espaços regulatórios, na capacitação, e ter um cluster realmente que esteja envolvido com os reguladores, com instituições educacionais e, claro, as empresas, para que a gente possa criar uma estratégia integrada que realmente possa melhorar essas questões. A oportunidade para o Brasil é enorme. É realmente muito importante para as pessoas aqui no Brasil que a gente esteja unida, né, contra todos esses fatores difíceis que vão aparecer. Mas é como eu disse, as condições iniciais e positivas no Brasil não são o suficiente. Vocês precisam ter ações rápidas para resolver isso. Muito obrigado, Truss. É muito inspirador ouvir a respeito disso, essa história de pioneirismo. E muito obrigado por apontar esse grande elefante aqui, esse elefante que a gente, na sala aqui, quando a gente está falando da China. É muito difícil eu falar, eu teria falhado em falar a respeito da China e da dominância chinesa nessa questão, principalmente na fundição de cobre. Cobre é necessário para tudo, e a China tem 75% da estrutura de fundição de cobre do mundo. E, claro, é uma coisa muito difícil de abordar, né, de lidar com essa questão. E muito obrigado por falar a respeito. Eu acho que o seu pitch sobre o Brasil, ele é o melhor gancho agora para a gente falar sobre a próxima questão. Deixa eu só dar uma viradinha aqui na sua questão sobre quais são as prioridades no Brasil. Acho que é o próximo tópico. Acho que é muito fácil a gente se sentir sobrecarregado, porque tem tanta coisa que a gente precisa fazer, tem tanta coisa que precisa ser colocado para a gente competir contra um competidor tão feroz e tão bem coordenado como a China. Uma coisa que eles fazem realmente bom é que o governo central e o governo provincial estão completamente alinhados. Por escolha ou por falta de escolha, eu não vou comentar a respeito disso, mas eles estão muito bem alinhados lá. Mas, Ellen, baseado na sua experiência no Canadá, com a nuance mais holística e claro, essa estratégia muito interessante para vocês para minerais críticos, qual seria a prioridade para o Brasil em termos de foco? O que você acha que deveria ser feito nos próximos 5 anos para a gente realmente decolar, sair do chão e fazer diferença para empresas como a Sigma Lithium, Serra Verde, para outras empresas de fora também, a Anglo e também a Vale, a BHP? Qual seria a maior prioridade para o Brasil? Olha, como vocês sabem, eu não vou falar só uma prioridade, sabe? Porque é assim que a gente responde essas perguntas. Mas primeiro, Trez, eu acho que tudo que você disse é uma visão geral muito importante para essas coisas, muito poderosa, e talvez seja mais seguro para as indústrias fazer isso dessa maneira. Mas eu gostaria de discordar só de uma coisa que é muito importante ouvir da perspectiva do mercado, que temos tantos desafios competitivos, né, de enfrentar a China, por exemplo, e a produção e o processamento da China. Mas isso é muito similar de uma perspectiva do governo também. Eu não sei se a gente concorda a respeito disso, mas, por exemplo, o Deng Xiaoping, quando ele falou sobre os metais terras raras lá em 87, minerais críticos em 87, a gente tinha um governo muito conservador no Canadá na época, e desde então a gente teve muitas mudanças de liderança e muitos primeiros ministros. Então as decisões têm variado um pouco, não tem sido alinhada no Canadá, assim. Então acho que a gente precisa ser bem alinhado em relação ao que a gente tem. A gente não quer um governo tão dividido, pouco territorial às vezes e provincial, mas também a gente precisa lidar com o nosso competidor, porque o nosso competidor é muito poderoso em termos de governo e unido em termos de governo, e isso é difícil, é muito difícil que as democracias compitam com um governo tão unido. E a gente não pode permitir, às vezes,
que as nossas fraquezas sejam exploradas. E a gente precisa impedir que as nossas fraquezas sejam exploradas, alinhando as nossas forças. Outra coisa que eu acho que deveria ser mais específica, porque a gente tem tantas empresas aqui, e apesar de eu ser tão jovem aqui no Brasil, tão nova aqui, a gente tem um escritório aqui em Belo Horizonte, e o nosso comissário de comércio está aqui, já tem sendo envolvido com mineração há mais de 27 anos, então ele sabe muitas coisas, ele já tem falado com muitas pessoas aqui. E eu acho que as coisas que a gente tem visto aqui, falado com as nossas autoridades locais, a gente sabe quais são os pontos de estresse aqui, os equilíbrios de sustentabilidade, o garimpo, a atividade de mineração ilegal, mas principalmente do lado dos negócios, a gente tem ouvido coisas repetidas aqui, que são os desafios em relação à legislação de mineração para lidar bem com investimentos estrangeiros, para que eles possam acontecer numa escala maior. Isso, claro, não são desafios unicamente brasileiros, claro, temos outros desafios, mas, claro, a gente coloca ali 4 bilhões de dólares canadenses, mas isso é pouco dinheiro para mineração, de verdade. Mineração precisa de muito, muito dinheiro. A gente tem que investir muita coisa, principalmente nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente percebe que isso que é importante. Mas a gente percebeu que aqui, por exemplo, as pessoas precisam atrair mais investimento estrangeiro para isso. E a gente precisa de mudanças regulatórias para isso. E outro desafio seria a melhorar o mapeamento geológico para facilitar e fornecer melhores informações para que os investidores estrangeiros possam realmente ver como está o cenário, no que eles estão investindo, literalmente e figurativamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, definitivamente nós podemos compartilhar melhores práticas e tecnologias com o Canadá, Austrália e Estados Unidos também. Vou voltar aqui para a sua pergunta. Deixa eu te falar uma coisa sobre a legislação americana de redução de inflação. Se o Brasil tem investimento direto em minerais críticos, qual seria o seu conselho para o BNDES? Que pergunta no ponto tão específica. É difícil, porque a legislação do IRA ainda está muito incipiente. Nós não conseguimos ainda ver quais são os impactos dessa legislação. Ela está em vigor há menos de um ano. Eu entendo que o Brasil não tem os recursos que os Estados Unidos têm. Na verdade, país nenhum tem tantos recursos assim. Então, o fundo para minerais críticos é um bom começo. E, na verdade, o que os Estados Unidos têm que fazer ainda, né, e não fez, tem a ver com o que a Ellen e o Ivan falaram, que é melhorar o ambiente regulatório. O Brasil precisa fazer isso. O custo do Brasil é uma questão muito importante. E nós não estamos falando só de mineração. Nós queremos que os minerais minerados, de fato, sejam processados no Brasil. Uma coisa que foi, por exemplo, aprovada, que foi a reforma tributária, já ajudou. Então, essas reformas trabalhistas, tributárias, etc., no Brasil, precisam continuar acontecendo para que o Brasil possa entrar nessa cadeia de fornecimento para metais críticos. Então, isso é algo com que nós podemos ajudar, colaborar com o Congresso e também com o Executivo. Sim, obrigado. Eu acho que a melhora da estabilidade, previsibilidade regulatória é muito boa, para que os investidores saibam onde eles estão amarrando o burro deles quando eles fizerem os investimentos de 15, 20 anos. Sim, nós temos muitos relatórios que dizem que a coisa está melhorando, que está acelerando, essas mudanças estão acontecendo. Mas nós sabemos que há, por exemplo, uma tensão entre as esferas federais e estaduais. E deixa eu falar uma coisa, olha, sim,
Nos últimos 2 anos foi feito muita coisa, mas é lento. E os minerais críticos precisam que as coisas aconteçam razoavelmente mais rápido. A mesma pergunta sobre prioridades, mas digamos que é setembro e já é Natal. Mudou. Vamos ter um Natal setembrino aqui. O que você quer de presente de Natal como prioridade para o endereçamento de minerais críticos no Brasil? Bom, em uma palavra, sustentabilidade. Mas aí, sustentabilidade, a gente desenvolve, né, em várias outras coisas, que é, no final das contas, ESG. E eu não estou falando aqui sobre o que o governo tem que fazer, o que as empresas têm que fazer, o que as comunidades precisam fazer. Estou falando da gente, de todos nós. Todos nós precisamos usar a abordagem correta, nos comportar de maneira correta quando falamos de sustentabilidade. Então, quando falamos do meio ambiente, nós precisamos usar os recursos como água, energia, de maneira racional e razoável. O Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, mas mesmo assim isso precisa ser feito. Quando falamos do S do social, nós precisamos de respeito às propriedades. Nós somos as pessoas que estão entrando no território dessas comunidades. Temos que entender e reconhecer que impactamos a dinâmica do território. Nós precisamos entender isso e tratar. Muitas vezes, quando essa abordagem não é certa do começo, você não consegue o apoio da sociedade. E aí é complicado. Nós precisamos entender, sim, a sociedade e precisamos mostrá-los o por que estamos ali, o que viemos fazer naquele território. A governança seria a outra parte do ESG. Eu sei que você já falou da previsibilidade regulatória. Negócio nenhum é sustentável com regras que mudam o tempo inteiro, que respondem a coisas que acabaram de acontecer numa indústria em que tudo acontece no longo prazo. Então, nós podemos mudar de governos, diferentes governos vão ter diretrizes diferentes e nós precisamos dialogar sobre essas diferentes perspectivas. Então, a estrutura governamental e de legislação também é importante. A presença da ANM é essencial para o desenvolvimento sustentável. A ANM tem que ser autônoma, robusta e sustentável. Nós precisamos entender que uma agência reguladora é uma agência de Estado e não de governo. Então, as agências precisam ter estabilidade para poder pensar no longo prazo, ao invés de ficar respondendo a coisas que acontecem ao sabor da opinião pública, por exemplo. Então, a prioridade principal é a sustentabilidade em todos os seus aspectos, envolvendo todos os players e todos os stakeholders. Não dá para ficar apontando o dedo para os problemas. Nós temos que olhar para a gente e falar assim, olha, qual pedaço desse problema aí é meu? Qual é a minha fatia nesse pepino? Então, nós precisamos, sim, ter a aprovação da sociedade para fazer o que precisa ser feito para trazer benefícios para a sociedade como um todo. Uma ótima sugestão relativa a lidarmos melhor com mudanças políticas e as vontades da opinião pública. Numa perspectiva de longo prazo, isso é essencial. As agências precisam, sim, manter o olho no prêmio, no final das contas. Bom, você está trabalhando com potássio no Canadá, Liz, Helen. A Helen mencionou isso como
a estratégia para minerais críticos é no Canadá, mas eu queria saber qual é a sua ideia de como o Canadá lida com a questão indígena, que é bastante séria, especificamente no Canadá. Nós temos muito a aprender com o Canadá, porque o Canadá não trabalha com a questão indígena apenas dando dinheiro às comunidades tradicionais através de royalties. Não. Tem a ver com reconciliação, mas também participação, oportunidade, igualdade. E isso reforça a licença para operar na mineração. Não é perfeita a abordagem do Canadá, há pontos de melhoria, mas nós vemos muitas coisas boas acontecendo que podem ser replicadas em outros lugares para enfrentar os desafios que nós temos também nesse sentido. Truss, mesma perguntinha, mas com uma mudança. Eu não quero ouvir a sua lista de Natal, mas qual seria a lista de Natal dos seus acionistas? O que você acha que os seus acionistas pediriam ao governo brasileiro para eles terem o melhor Natal do mundo? Eu estava pronto para te dar a minha lista de Natal. Eu adoro presente de Natal, mas depois eu te passo minha lista, sem problema. A pergunta é muito boa e eu tenho uma resposta clara para ela. A oportunidade que nós temos, porque nós temos um corpo mineral muito grande, a oportunidade é dobrar a nossa produção nos próximos anos. E nós temos um ciclo de vida da mina de mais de 25 anos. Nós já investimos alguns milhares de milhões de dólares e para dobrar essa produção, um investimento maior ou igual tem que ser feito. Então, eu acho que a lista de Natal dos nossos acionistas teria a ver com a facilitação do Brasil para atração de financiamento offshore. Nós podemos falar de regulação, legislação e tudo, mas eu quero falar especificamente disso aqui hoje. Se a gente respeitar o posicionamento geopolítico do Brasil, nós precisamos ver que é possível respeitar esse posicionamento e assinar acordos bilaterais com alguns países, sim, para esse tipo de financiamento offshore. Eu acho que os nossos acionistas adorariam isso. Bom, deixa eu fazer uma provocação aqui. Quais seriam os países mais interessantes para o Brasil nesse sentido? Eu acho que o Brasil, por causa da sua posição de neutralidade geopolítica, por ser um líder do Sul global, e especialmente na América Latina, o Brasil pode sim ter um papel essencial no acesso à tecnologia, que é uma coisa muito mais difícil para o Canadá e para os Estados Unidos, por exemplo, aqui, mas, ao mesmo tempo, ter parcerias com outros países para atuar de maneira independente, de não competição. Pergunta muito interessante. Eu acho que depende, no final das contas, do objetivo de para onde essa matéria-prima vai ser enviada. Se o fluxo dessa matéria-prima vai para cadeias de valor na Austrália, Europa, Canadá, Estados Unidos, eu acho que uma parceria com esses países faria sentido para o Brasil, porque segue o fluxo. Se a ideia é ter uma cadeia de valor integrada no Brasil, então acessar tecnologias downstream é essencial. Então, eu acho que, de fato, depende da estratégia industrial do país, que eu não tenho subsídios para comentar. Mas essas duas possibilidades seriam factíveis, porém não exaustivas. Sim, o Brasil tem muito a pensar nisso.
qual seria o posicionamento geopolítico que o Brasil estaria num mundo não bipolarizado, mas multipolarizado, para lidar tanto com as demandas de oferta, de procura, nessas cadeias de valor? Acho que é uma pergunta que os nossos filhos e netos vão responder. Bom, eu gostaria de fechar esse painel agradecendo a todos vocês. Foi um prazer imensurável tê-los aqui conosco hoje de manhã. Peço a Helen e ao Matt muito sucesso na implementação das legislações de minerais críticos em seus países e desejo uma mentalidade pioneira ao Brasil e muito boa sorte à mineração Serra Verde quando eles começarem a extração de terras raras. Ivan e meus colegas da Anglo American, por favor, continuem a ter a diversidade como pilar no modo com que vocês fazem a mineração. Vocês têm um papel importantíssimo disso, não só nos minerais críticos, mas em todos os minerais. O mundo precisa disso. Muito obrigada a todos, muito obrigada por estarem aqui, e obrigado pela participação de vocês. E ao IBRAM, muito obrigado por juntar esse pessoal todo aqui num evento tão maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. E a Ellen também, esqueci de agradecê-la.